nos slides. Vocês sabem que eu não estou muito acostumada com o YouTube, essa é a minha segunda aula no YouTube, mas eu gostei porque fica gravada e aí vocês conseguem colocar em prática se quiserem ver alguma coisa. Combinado? Então, vamos lá. Antes de eu começar a falar da conceitualização, a gente vai ter que passar aqui pelo modelo cognitivo, tá? Bom, a minha abordagem é a TCC, né? Então eu vou trazer vocês baseadas na conceitualização da TCC. Eu vou compartilhar com vocês que nos meus primeiros atendimentos, quando eu não tinha uma abordagem muito bem definida, isso me gerava muita ansiedade. Porque eu meio que não sabia o que fazer com o meu paciente, né? A faculdade nos instrui, a gente tem 5 anos, mas chega na hora, bate um frio na barriga, não sei se foi assim com vocês, mas o meu primeiro paciente veio um frio na barriga, assim, o que eu faço? E quando eu decidi estudar mais sobre a TCC, mergulhar nisso, me especializar, fazer formações, enfim, ficou mais fácil. Isso diminuiu a minha ansiedade. Então, essa aula, ela na verdade vem para diminuir a sua ansiedade para trabalhar a ansiedade do teu paciente. Tem lógica isso? Então, gente, aqui a gente vai primeiro falar sobre uma coisa primordial, que é a base da TCC, que é o modelo cognitivo. Quando Beck, lá atrás, falou, não é a situação em si que determina o que as pessoas sentem ou se comportam, mas como elas interpretam essa situação. Se a gente for transformar isso na questão da ansiedade, então não é a situação em si que vai determinar o nível de ansiedade do teu paciente, mas como essa situação é avaliada por ele. Vamos pegar um exemplo aqui. E aí eu coloquei a situação do nosso Masterclass. Nós estamos aqui no Masterclass Express. Vamos pensar que algumas de vocês podem estar aqui e falando assim, mas eu não consigo colocar em prática. Eu ainda não tenho paciente, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita coisa para fazer, eu nem absorvo muito. Essa psi, essa estudante, pode se sentir ansiosa e desanimada por pensar dessa maneira. E como ela vai se comportar com isso? Ela vai falar, deixa eu ficar aqui naquela ilusão de eu absorver alguma coisa, mas eu vou passar aqui, vou pedir o iFood, vou ficar olhando o TikTok, enfim. Agora, quero saber de vocês, me mandem aí nos comentários. Esse é um exemplo de alguém que ficaria mais ansiosa e desanimada. Qual seria um pensamento de uma psi ou de uma estudante que estivesse animada para esse masterclass? Vocês podem me dar um exemplo de pensamento? Já dei para vocês um pensamento aqui de alguém que está mais ansiosa. Não vou conseguir colocar em prática, nem adianta. Qual é um pensamento de alguém que está mais animada? Quero ouvir. Não importa, aqui a gente está só entre psis, só entre estudantes, então assim, não importa falar, não vou comentar, posso falar, não, a gente está tudo entre a gente, tudo entre closes, então eu me sinto bem íntima aqui. Tem algum pensamento? Vou anotar tudo para aprender, a Bru falou. A Ká falou, vou aprender muito e colocar em prática. A Camila, vou aprender com a Gil. Vou adquirir mais conhecimento para ajudar os meus pacientes. Eu posso aprender mais e colocar em prática. Vai ser muito bom, pois eu vou aprender um pouco mais. Estou motivado. Isso tudo gera uma emoção na gente de mais ânimo, né? De mais animação e, consequentemente, vocês vão ter um comportamento diferente com isso. E isso vale para o nosso paciente também. O nosso paciente, ele interpreta algumas situações e isso influencia na sua emoção. E por isso, a primeira parte que a gente vai falar aqui do modelo cognitivo é o pensamento automático, né? Vocês viram no meu close que eu estava falando sobre a sessão de avaliação esses dias. E é muito importante que durante a sessão de avaliação
você vá anotando também quais são os pensamentos automáticos que surgem, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação onde você acabou de ter acesso ao teu paciente, vai, uma sessão de avaliação, as primeiras sessões. Como é que você vai explicar para ele um pouco da tua abordagem? Pelos pensamentos. Eu sei que aqui muitas de vocês sabem, mas eu acho muito importante trazer a base para a gente ir ampliando o nosso conhecimento. Então, os pensamentos automáticos é aqueles que brotam, né? Eles simplesmente brotam na nossa cabeça de uma forma muito espontânea, involuntária, e por isso que eles são automáticos, tá? Às vezes, a gente pode nem perceber muito eles. Antes da TCC na minha vida, eu não percebia muito meus pensamentos, não. Eu dava mais, assim, foco para o que eu estava sentindo, então, eu tô ansiosa, ou para o meu comportamento, tá? Então, o teu paciente, ele também pode nem perceber muito e apenas dar mais foco no que ele está sentindo. E pacientes ansiosos, eles focam muito na ansiedade. Eles nem dão conta da questão do pensamento, eles estão sentindo e eles querem acabar com aquilo. Ou se você tem um paciente mais psicoeducado, enfim, ele pode até estar mais consciente desses pensamentos. Só que ele vai meio que aceitar, sabe? É por isso que às vezes é tão difícil até pra gente que tem o conhecimento da prática clínica questionar, porque simplesmente a gente acredita, bom, eles são verdadeiros e é isso, né? E eu coloquei aqui até uns exemplos, já que a gente está falando sobre pensamentos, sobre alguns erros comuns no pensamento na questão da ansiedade, tá? Que são as nossas distorções cognitivas. Eu coloquei dois, mas na verdade a gente tem uma infinidade, né? Eu quero até perguntar para vocês se vocês têm alguma distorção em relação à ansiedade. Por exemplo, eu sei que vocês gostam de se posicionar no digital, então pode imaginar assim: nossa, vou falar besteira, todo mundo vai me ver, vou fazer papel de boba nesse stories. Isso é um pensamento mais catastrófico. Eu tenho uma ameaça aqui e ela tem uma consequência super negativa. Eu já vejo aquela situação como terrível. Essa é uma catastrofização, que é muito comum dentro da ansiedade, de a gente já ver as coisas num cenário catastrófico. O pensamento ansioso ele tem uma matemática. Ele começa com si e termina com resultado catastrófico. Essa é uma distorção cognitiva. Outra distorção, a minimização, onde a pessoa ela subestima a capacidade dela de lidar com isso. O que é a ansiedade? A ansiedade não é só a gente imaginar que a situação é perigosa. Por quê? Nossa, tem surfistas que pegam ondas de muitos metros. Tem pessoas aqui que falam em público diante de muitas pessoas. Então, a questão também não é só analisar a parte da ameaça, como a catastrofização, mas é a tua capacidade de lidar. É a capacidade que teu paciente tem de lidar. Muito provavelmente, se ele está se sentindo ansioso, é porque ele não se acha capaz. E a pergunta que a gente vai fazer muitas vezes durante esse primeiro momento, quando a pessoa ela está relatando as primeiras dificuldades dela, porque ela, afinal ela veio para terapia com uma dificuldade, é o quê? Mas espera, o que estava passando na sua cabeça quando você estava com essa dificuldade? E aí você anota. E eu vou te falar por que isso é tão importante nas primeiras sessões, até para o teu paciente ficar. Porque eu sei que muitos de vocês fazem a primeira sessão, né? Assim como eu falei nos stories esse dia, para uma forma de captar as pessoas. Agora, se elas vão ficar ou não, isso é outra história. E isso vai depender muito do teu treinamento na conceitualização e nessa sessão, essa primeira sessão. Então, aqui eu trouxe até um exemplo para vocês fazerem, porque a gente às vezes tem medo da conceitualização porque parece que é muita coisa, a gente fica bugada, você quer dar atenção para o paciente, ao mesmo tempo que você quer anotar todas essas coisas. Calma.
Dentro da conceitualização, a primeira coisa que a gente vai dar importância é a parte de baixo. Mas lá na frente eu mostro para vocês a conceitualização completa, mas essa é a parte de baixo da conceitualização, que é situação, pensamento, emoção, comportamento, reações físicas, tá? E aqui eu vou dar um exemplo de um modelo cognitivo mais simples, obviamente, porque a gente vai iniciar por ele. Então, se você tá com o teu paciente, está no início ou tá com dificuldade, é por ele que você vai iniciar. E aqui um exemplo de um paciente com ansiedade social, tá bom? Onde ele tem uma dificuldade de falar em público, né? Ele já avalia as críticas, ele já tem muito receio, isso gera muita ansiedade nele, gera um nível de ansiedade muito grande. Então, vamos pensar. Não sei se vocês já tiveram um nervoso em fazer uma live, uma aula, como eu estou aqui. Eu já tive, né? No meu primeiro masterclass, minha voz até tremia. Mas qual é? A pessoa vai falar, nossa, eu tenho dificuldade de falar em público, né? Meu chefe me pede para falar em público e eu acabo querendo procrastinar, enfim, eu fico muito ansiosa. Aí você vai perguntar para esse teu paciente, né? Entendi. E o que passava pela tua cabeça nesse momento, né? Vamos imaginar teu chefe te pedindo para fazer uma reunião, né? Uma aparição em público. O que passa na tua cabeça nesse momento? Ah, eu fico nervosa, que eu não vou ter credibilidade, que vão me achar uma boba. E aí, essas reações, você vai perguntar, continuar perguntando esses pensamentos, e aí você vai ir anotando isso. Isso é muito importante. Ah, tá. Você se sentiu dessa maneira. E como o teu corpo reagiu a isso? Ele sentiu de alguma forma? Aí a pessoa vai relatar as reações físicas dela, né? Ai, meu coração ficou muito acelerado. Comecei a sentir uma falta de ar. Minhas mãos começaram a suar. Fiquei com sudorese. E qual é o teu comportamento nessa hora? E aí ela pode falar: ah, eu procrastino, eu deixo para depois, eu tento nem ver onde está o meu chefe, tento me esconder no banheiro quando ele aparece. Ou essa pessoa ela pode ter um comportamento de passar o texto várias vezes. Por se achar incapaz, ela pode simplesmente, deixa eu passar aqui o texto várias vezes porque eu quero garantir que dê tudo certo. A Lídia mandou que tá embaçado. No YouTube fica um pouquinho embaçado, diferente do Zoom. Mas se você mudar a qualidade da imagem, Lídia, pode melhorar, tá bom? Então você clica na configuração, nesses detalhes. Aí você vai apertar em qualidade, tá? E aí colocar em 720, que fica melhor, tá bom? Então, voltando nesse modelo cognitivo, desse comportamento, que é um comportamento, gente, muito frequente na ansiedade, que se chamam comportamentos de segurança. Não sei se vocês já ouviram falar, mas na ansiedade, esse comportamento ele parece ser bom, porque ele dá a ilusão que você está mais protegido. Então, vamos pensar num paciente que tem receio, né, de ir para o cinema, enfim, pode ter um ataque de pânico. Então, ele senta aonde? Ele senta lá na lateral, porque é mais fácil que se ele passar mal, ele vai para o banheiro. Na verdade, esse comportamento de segurança mantém a ansiedade dele, porque não dá a chance de, se ele sentar em algum outro lugar, pode nem acontecer, ou ele pode acontecer e ele ter a oportunidade de lidar melhor com isso, né? Então você vai perceber dentro dessa parte que muitos dos seus pacientes vão ter um. E por isso a gente vai fazer o que nessa hora? A gente vai conceitualizar, né, desse modelo cognitivo para explicar para o paciente.
olha, você percebe que... E esses dias eu tive a primeira sessão de avaliação, né? Eu compartilhei com vocês, e aí eu perguntei para a paciente, falei assim, teve alguma situação que você, dentro desse teu pensamento, conhece alguma pessoa que pode pensar de outra forma, né? Tem alguém que você conhece que pensaria de outra forma, por mais bobo que seja, tem alguém? Aí ela falou, tem, tal pessoa. Eu falei, o que ela iria pensar, né? Ah, ela pensaria dessa forma, ela fala isso. Ah, e deixa eu te perguntar uma coisa. Ela sente essa ansiedade, né? Como você tem relatado? Ah, não. Ela é muito mais tranquila, né? Então, ali eu já estou começando o processo de psicoeducação, de mostrar que não é tanto a situação, mas sim o que ela pensa. E ali também eu falo que pequenas mudanças no comportamento, no pensamento, em técnicas para aliviar a reação física, geram mudanças em todo esse ciclo. Porque eu coloquei aqui até em setinhas para vocês verem que não é somente o pensamento, mas pequenas mudanças no comportamento vão influenciar nas reações físicas, no pensamento. Aqui eu trouxe um outro exemplo, né, mais comum em transtornos de pânico, ataques de pânico, que podem vir em outros transtornos de ansiedade, ou simplesmente porque a pessoa ficou muito mais ansiosa, né? Vamos pegar aí, a pessoa está com dor no peito. A pessoa que já tem uma questão maior com a ansiedade, ela já vai pensar assim, meu, é um ataque cardíaco, eu vou perder o controle, e se eu não conseguir ir para o hospital? E se eu não tiver ninguém? Isso vai aumentando a ansiedade dela, né? Disso pode vir outras reações físicas, então ela só estava com a dor no peito, ela começa a sentir tontura, começa a sentir náuseas, e aí o comportamento dela pode ser evitar sair sozinha. Por quê? Se eu sair sozinha, eu não vou ter alguém para me ajudar. E aí você vê novamente um comportamento de segurança. Aqui está um exemplo da diferença de indivíduos que têm uma ansiedade considerada normal, né? E uma ansiedade clínica. A pessoa que não tem uma ansiedade clínica, ela pode ver essa dor no peito como, é um estado alterado aqui, vou tolerar, daqui a pouco passa, ok. Ela não tem aquela pressa de passar. Agora, alguém que sofre com uma ansiedade clínica, ela vai ter, né? Precisa passar agora. E isso vai deixando ela mais ansiosa, tá? Essa foi uma introdução para a gente entrar na parte da conceitualização, tá? O que é essa conceitualização? Antes de mostrar para vocês, eu quero falar o que é, tá? Ela é como se fosse um guia para gente, né? Uma bússola. Porque o objetivo da terapia qual é? Aliviar o sofrimento e desenvolver a resiliência do nosso paciente. E é através da conceitualização que a gente vai conseguir fazer isso. Porque senão a gente pode ficar muito solto, né? Não, deixa eu pegar aqui o que você quer falar hoje? Isso. E aí vai. Não tem muito objetivo. A conceitualização, ela nos traz para o que o paciente veio tratar, né? Então, como a gente começa a conceitualização? Pela descrição das dificuldades atuais. O que te motivou a buscar a terapia? Aí essa pessoa ela vai falar. E ali você vai anotar os pensamentos, os comportamentos. Então, a primeira parte, não fiquem ansiosas em pensar, eu tenho que fazer toda a conceitualização. Até porque hoje a gente vai focar mais na parte inicial da conceitualização, que é essa parte mais descritiva de quando a pessoa chega até você. E a gente vai construir essa conceitualização desde a sessão de avaliação até para sempre, né? Sempre a gente está testando hipóteses, sempre a gente está coletando dados. Algumas situações elas aparecem depois de alguns meses, quando o paciente tem mais vínculo com você. Não tenha pressa de colocar tudo na conceitualização, porque isso pode te fazer uma conceitualização pela tua pressa de colocar tudo. Não, pera. Eu fui perguntando a cada encontro, entendendo melhor, perguntando para o paciente, é isso mesmo que eu entendi? Aí o paciente, não, é assim, não ficou tão claro, né? E ali você vai construindo essa conceitualização e modificando, se necessário, enfim.
tá? E uma das coisas que às vezes a gente pode esquecer é, dentro desse primeiro momento, perguntar quais são os pontos fortes desse paciente, quais são os valores, as aspirações desse paciente, né? Porque isso vai ajudar a motivá-lo, isso vai ajudar a trazer o paciente para perto, isso vai ajudar você a flexibilizar os pensamentos distorcidos, as crenças que forem aparecendo, tá bom? E aqui eu trago, não sei se vocês conhecem, acredito que algumas de vocês conhecem, tá lá no livro da conceitualização da Padeschi, que é a metáfora do caldeirão. E aqui, vamos imaginar que um caldeirão a gente coloca todos os ingredientes para algo se formar, não é? E aí tem o aquecimento, que é aquilo que vai gerar realmente a transformação. Qual é o nosso caldeirão? Vou colocar aqui os itens. Primeira parte do caldeirão. Começar descrevendo as dificuldades atuais. Então, perguntei para o meu paciente, o que trouxe ele para a nossa sessão, o que fez ele procurar a terapia. E ali, você, nesses primeiros encontros, vai perceber assim, tá, tem uma lista de dificuldades que ele traz, mas aí você também vai perguntar o quanto que isso afeta o teu paciente. Porque tem coisas que podem estar afetando muito. Você vai falar o quanto isso te afeta, assim, pensando que 0 é quase nada, 5 já é moderadamente e 10 é muito. Isso te afeta muito. Ou afeta as pessoas que convivem com você. Aí ele vai falar. E ali você consegue priorizar o que vocês vão trabalhar, porque às vezes o paciente ele vem com uma lista de coisas, você fala, nossa, como fazer isso? Não, a gente pergunta para categorizar, classificar, e aí você prioriza o que deixa maior sofrimento para ir, à medida que ir melhorando, passando, você muda para o outro objetivo, tá bom? Então, esse é o produto número 1. É nisso que eu tenho que pensar quando o paciente chegar até mim, tá? Produto número 2. Quais são? Isso, gente, depois de um tempo. Não é na primeira sessão. Não são logo de cara. Que é perguntar quais são os fatores desencadeantes, né? E isso você pergunta assim: veio aquele modelo, aquela conceitualização. Você pode perguntar assim: você observa algum padrão nisso? Aí a pessoa pode falar: ah, eu tenho um padrão que eu sempre procrastino quando fica difícil. Quando fica difícil alguma coisa, eu saio. Aí ela vai contar a experiência da escola, a experiência da mãe. E ali você consegue ver alguns fatores que mantêm toda essa ansiedade, todo esse jeito de ser que o paciente chega até você. E depois nós temos o produto 3, que é como se originam essas dificuldades, né? A história de vida dessa pessoa. Claro que no começo ela é mais descritiva, mas cada vez mais você vai perguntando: você lembra de alguma situação disso acontecer lá na infância, adolescência? Como eram a tua criação? Isso são os nossos produtos para conceitualização. E não se esqueça dos pontos fortes, que vai ser muito importante você perguntar, da nossa teoria, então, de trazer isso. E olha só o que está no aquecimento, bem na fogueira: o empirismo colaborativo. Quando eu comecei a atender, eu lembro que eu queria já definir para o paciente um pouco das coisas, né? Eu já queria falar, porque vinha aquela ansiedade, eu tenho que ajudar. E isso é uma pressa, muitas vezes, que nos dá com a ansiedade, né? De, não, eu preciso ajudar, eu já quero falar. E não, o nosso objetivo, tanto na conceitualização, é fazer o paciente perceber, se dar conta, não falar por ele. Quando ele fala, chances dele mudar esse comportamento, mudar esse pensamento, são muito maiores. Então, permita, quando você quiser falar, isso foi algo que eu fiz, assim, realmente no meu tempo de formado. Quando eu quiser, para, não fala.
Deixa o paciente falar um pouco mais, né? Claro que no começo a gente vai falando um pouquinho mais, mas assim, vai puxando, que você vai ver que saem muitas coisas dali. E aí ele pode se dar conta, tá bom? Então, essa é uma parte, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Vocês viram que eu trouxe o modelo cognitivo simples, né? E podem mandar aqui se tiver alguma dificuldade, algum exemplo também, tá bom, gente? Mostrei um modelo cognitivo simples. Agora eu estou mostrando um mais complexo para vocês verem a construção disso. Então, no simples, a gente viu situação, pensamento, emoção, comportamento, reações físicas, ok, tá bom? Agora, no modelo cognitivo mais complexo, a gente vai trazer as crenças. E as crenças, elas podem não surgir nesse primeiro contato que você vai ter com o paciente. E essas crenças, como eu coloquei aqui, como a gente vai identificar? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? E ó, coloquei aqui um modelo das crenças disfuncionais, sou incompetente, sou vulnerável, e das crenças adaptativas também. Às vezes, a gente foca apenas no negativo. E também desenvolver uma conceitualização, um diagrama positivo, adaptativo, é muito importante para o paciente sentir essa esperança, sentir que ele é capaz, tá bom? A Nathalie, então a conceitualização em si é a principal queixa, e a partir disso a gente vai fazer a investigação. A conceitualização, Nathalie, é a nossa bússola. Então, aqui eu estou explicando como ela se começa. Porque às vezes a gente vê nos livros tantas coisas e parece muito difícil. A conceitualização é tudo isso, mas eu vou explicar para vocês como vocês começam de uma forma mais simples, tá? E sim, é a partir da queixa. Porque o teu paciente, ele vai até você, né? É muito difícil a gente achar um paciente que fala, não, tá tudo bem e eu quero fazer terapia hoje. A gente ia ficar até assim, né? Tipo, oi? Então, mas me fala melhor sobre os seus objetivos, porque na terapia a gente precisa de objetivos, né? Senão, como a gente vai trabalhar? Então, a principal coisa, o começo da tua conceitualização, sim, é a queixa que ele vai trazer. E aí você vai pegar essa queixa e vai colocar no modelo cognitivo simples, porque ali você já consegue psicoeducar esse teu paciente, tá bom? Aos pouquinhos, tá? A gente não vai dar uma aula lá, a gente vai falar apenas para ele entender, começar a entender que não é tanto a situação, e sim o que ele pensa. Né? Eu tenho uma paciente que ela fala hoje assim: nossa, Gil, é tudo que eu penso, né? Tá tudo no meu pensamento, mas ela, se a gente for resgatar ela no começo, ela nem se dava conta dos pensamentos. Mas depois de tanto ser psicoeducada, né, colocar as coisas em prática, ela fala: nossa, tudo vem dos meus pensamentos. Então, gente, trouxe esse modelo cognitivo mais complexo. Então, nele tem as crenças nucleares, né? Porque da onde é que vem esses pensamentos? Então, esses pensamentos são apenas os frutos que a gente consegue pegar. Tem coisas mais profundas, que é a partir de onde ele foi surgindo, que são formadas, né? As crenças nucleares são formadas lá na nossa infância, onde a gente começa a desenvolver algumas ideias sobre a gente, sobre os outros, sobre o mundo. Então, pacientes com muita ansiedade, o que acontece, né? Muitas das vezes, esse paciente ele acredita que ele é vulnerável, que ele é incapaz, que o outro vai julgar, que o mundo é perigoso. Você vai observar que essas começa com eu sou. Né? Então, não que eu vou explicar a questão de cada um deles, né? Porque o nosso objetivo o meu objetivo aqui é mostrar para vocês a conceitualização. Mas a partir dos pensamentos que os seus pacientes trazem, você vai perguntar para eles assim: o que significa isso? Né? Trazer esse pensamento, o que significa? Se isso fosse verdade, né, que você realmente fosse uma boba nessa apresentação, o que isso significa? Ah, significa que eu sou incapaz, significa que eu sou vulnerável, né? Nem sempre elas estão ativadas.
Mas, quando ativadas, elas parecem assim como uma verdade absoluta na cabeça do teu cliente, tá? E se a gente for observar a história de pessoas que tiveram uma infância mais difícil, que viveram em ambientes mais caóticos, eles tendem a ter crenças mais disfuncionais, tá? E o modelo cognitivo da ansiedade enfatiza realmente essa sensibilidade ao perigo, né? Então você vai ver que nessas crenças elas sempre estão voltadas para um mundo mais perigoso, para algo mais perigoso, e a capacidade dessa pessoa enfrentar é menor, tá? E aqui eu dou um exemplo para vocês. Eu gosto muito desse exemplo. Eu até peguei o livro aqui, porque tem um exemplo no livro da Judite. Deixa eu ver até que página tá. Não sei, deixa eu ver. Porque eu sei que muitos de vocês têm esse livro. Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Tá na página 34. Aqui, ó. Ah, aqui. E aí eu coloquei para vocês verem melhor. Então, perguntei para o meu paciente o que significava, se aquele pensamento que ele trouxe é verdadeiro. Aí tá, ele trouxe alguma coisa, ele trouxe que ele é algo. Eu coloquei aqui como vulnerável. Para vocês entenderem como funciona, por isso que às vezes é tão difícil nesse início, porque ela funciona como um imã. Ela só vai atrair informações que passem por essa crença da vulnerabilidade, né? Então, uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, vamos trazer um pouco dessa ansiedade social. Foi trabalhar, não conseguiu conversar tanto com as pessoas, teve uma conversa muito pontual ali. Não, eu tenho uma dificuldade de se relacionar, então passa. Eu sou vulnerável, eu não sou amada, e aí pode vir a crença dela, enfim. Aí ela foi convidada para uma festa. Alguém lá no trabalho dela convidou ela. Isso passa por essa crença? Não passa. Por quê? Porque isso, na verdade, não confirma que ela é vulnerável, não confirma que ela não é amada mesmo. Então, vai ter um mais. Fiquem ligadas nos mais dos seus pacientes, porque vai ter um mais para desconsiderar. Mas eles tiveram pena de mim, né? Eles fizeram isso só porque eles são bonzinhos. E aí passa. E as informações positivas, eles nem vai passar. Fui treinar com uma amiga me chamou para ir para o CrossFit. E aí eu fui. Foi legal. Nem passa. O nosso objetivo é fazer com que ela consiga enxergar isso e que ela perceba que essa crença está ativada e que outras coisas vão passar desapercebido por elas. Assim como as crenças intermediárias. As crenças intermediárias, para facilitar um pouco, eu gosto muito de perguntar, de completar assim, se isso, né, acontecer, então, e aí peço para o paciente completar, porque isso fica mais fácil para mim entender o que a pessoa está trazendo de ser então, porque isso, percebe que o ser então pode ser testado? E aí fica mais fácil de você trazer um experimento comportamental, um teste, um plano de ação para ela, testar dentro da terapia, no dia a dia dela. Tá. Se isso acontecer, então é terrível, né? Então, vamos colocar um exemplo, não precisa nem ser de paciente, mas de vocês mesmas. Se eu lançar um infoproduto e não tiver vendas, então eu sou uma fracassada. Pode ter esse pensamento. Vocês têm algum pensamento dessa forma? Podem compartilhar aqui. E aí, a gente vai... Não, então vamos pensar, vamos trazer esse teste aí, ajuda esse paciente, se o teu paciente é essa psicóloga, ajuda ele a lançar isso e a perceber. Já tive casos de que foi mais difícil mesmo, né? O primeiro lançamento foi difícil, mas aí a pessoa pensou, não, mas espera, eu não me senti essa fracassada, eu tentei, eu fiz o mais difícil, e aí isso ajudou ela a fazer outras coisas, e
Quantas experiências a gente tem positivas em relação a isso? Então, a gente dá a chance de o paciente ver como ele vai se comportar, né? Ver o que ele vai sentir. Porque até aí é apenas um pressuposto que ele tem. Mas e isso mantém, né? Porque ele nunca faz, isso gera ansiedade nele. Isso mantém o comportamento dele, tá? E as regras também. Você vai perceber, hoje em dia, com o trabalho na internet, as pessoas se sentindo cobradas, são vários deverias. Eu deveria ter a agenda cheia, eu deveria já estar lançando infoproduto, isso para vocês. Agora, para o teu paciente. Deveria ser mais fácil falar com o meu chefe, deveria ser mais fácil se posicionar com a minha família. Vão ter várias crenças. E isso aumenta ainda a sensação de incapacidade, de vulnerabilidade, porque se eu deveria, então, e eu não consigo, então realmente que eu sou incapaz. Deixa eu ver aqui os comentários. Então, a conceitualização em si. Ah, não, essa é. Nós preparamos essa conceitualização funcional junto com o paciente? Sim, porque desde o começo você vai psicoeducar ele nessa questão dos pensamentos, emoção, comportamento, e aí você vai trazer para ele isso. Então ele vai estar participando, né? Não precisa já mostrar tudo pronto para ele. Na verdade, você pode falar e até perguntar. Se eu me enganei, você pode corrigir, mas faz junto com ele. Mostra, porque vai ficar mais fácil ele entender a questão dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos, tá bom? Então, sim, ela é em conjunto. Tanto que o empirismo lá colaborativo, ele é junto com o paciente, tá? Não existe só a gente fazer, porque aí o fogo, o aquecimento da fogueira naquele caldeirão não é possível. Então, se você fizer sozinho, se você nunca compartilhar com o seu paciente, não tem como ele saber. E aí não vai ter um aquecimento. Imagina uma sopa. Vamos colocar essa sopa toda num caldeirão frio. Horrível, né? Quem comeria? Vamos pensar que é a mesma coisa quando a gente não pede essa colaboração do nosso paciente. E aqui, gente, eu trouxe o diagrama completo da conceitualização. Então, a gente passou, olha só, pelo modelo simples, que esse é o nosso começo. A gente passou pelo modelo complexo das crenças nucleares e intermediárias. E agora, eu estou mostrando para vocês o diagrama completo da conceitualização, tá bom? Esse é o diagrama completo, baseado em que coisa, Gil? Na história de vida do paciente, que é o produto 3 lá, que a gente viu no caldeirão. E nessa história de vida, a gente vai ver assim, como a crença se originou e foi mantida. Né? Um paciente que tem uma crença muito forte de incapacidade. Como que era a criação desse paciente? Muitas das vezes, claro que não é uma regra, tá bom? Mas esse paciente, ele tem pais muito rígidos, ele tem pais que sempre o cobraram muito, que o comparavam. Um paciente que se sente vulnerável. Talvez na criação dele, os pais faziam tudo por ele. Então, ele não teve a chance de se testar. Então, lá a gente percebe como as crenças elas foram se originando. Fica mais fácil para a gente entender e ainda mais para o nosso paciente, tá? Aí você vai se perguntar, né? Tá. E aí, que acontecimentos o paciente experimentou na vida dele que poderia estar relacionado a esse desenvolvimento e manutenção das crenças? Nossa, na adolescência eu tive um colega que me chamava disso, sofri bullying com isso. Aí você vai vendo várias situações, né? Que essa pessoa vai trazendo. Eu tive um relacionamento, muitas das vezes a pessoa traz um relacionamento tóxico, abusivo, onde muito do que ela sente hoje foi em relação a isso. Então, é importante você perguntar um pouco dessa história de vida, tá? Aí eu trago, em vermelho tá a novidade, tá, gente? Então, o que tá em vermelho é a novidade que eu fui construindo. Aqui os pontos fortes, os valores, tá? Como a gente consegue perguntar para os pacientes? Porque às vezes você fala ponto forte, vem aquela coisa, né?
do que tá de dificuldade vem uma lista. Você falou ponto forte, fica assim, né? Cri, 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 cri. Aí você pode perguntar, mas como teu marido, como teus filhos, teus amigos diriam que são os seus pontos fortes? Ela convive com o marido. Se eu fosse chamar o teu marido, Nathalie, o que ele diria que são os seus pontos fortes? Ele vai falar que eu sou boa nisso, que eu sou boa naquilo. E os seus colegas de trabalho? Eles vão falar que eu sou muito prestativa e tal. E por que eles acham isso? Porque eu, quando estou no trabalho, eu gosto de fazer tal coisa. E aí você fala, tá. E aí você vai anotando, trazendo. Isso pode ser um ponto forte? Pode. Então tá. Eu vou anotando aqui, né? Outras coisas que estão aqui em vermelho, que é a estratégia compensatória, que é o comportamento de segurança que eu falei lá atrás, lembram? Comportamento de segurança que mantém essa ansiedade. Um comportamento de segurança muito comum, você saindo de casa e pensando assim, não desliguei o fogão, não desliguei a chapinha. Aí você volta. Esse voltar, ele é um comportamento de segurança, ele diminui a tua ansiedade a curto prazo, mas se você não voltar, né? Percebem como esse comportamento de segurança ele vai mantendo a nossa ansiedade? E aqui são as estratégias que ele foi aprendendo, né? Isso é muito difícil, então eu vou desistir. Essas estratégias compensatórias, ela vai alimentando toda essa dificuldade que o seu paciente te traz lá no início, tá? Outra coisa que você pode perguntar aqui são alguns exemplos, tá? Você não está realizando alguma tarefa que acha que deveria estar fazendo? Se a pessoa falar, eu estou evitando sair com tal pessoa, eu estou evitando fazer contato social para ele não me chamar. Tá. Eu estou evitando. Enfim, você pergunta, porque isso é muito importante até para os teus objetivos. E aí, como eu falei, né, lá no começo, nessa parte, se você perguntar assim, tem algum padrão que você vê? Porque isso você vai ver no que vai mantendo esse comportamento. Então, aqui, o que eu trouxe para vocês? Essa conceitualização completa, mas o que eu quero que vocês foquem agora, porque se a gente fosse destrinchar toda a conceitualização, iria ficar uma aula muito longa e que talvez você iria ficar mais confusa mesmo, no sentido de, uma coisa mais por aqui. Eu quero que vocês foquem essa semana com seus pacientes. E se você falar assim, Gil, eu não tenho pacientes, você vai começar essa conceitualização com você mesmo. Aqui está toda a conceitualização. Mas o que eu quero que vocês façam, e aqui é um modelinho que eu transformei para o nosso Canva, né? Mas na verdade eu tenho isso no meu iPad para quando eu recebo um paciente. Eu vou focar nesse primeiro momento no que ele vai trazer. Então, eu vou conceitualizar no modelo cognitivo simples a situação, pensamento, emoção e comportamento. Por que isso, gente? Deixa eu até trazer aqui para cá. O nosso primeiro encontro com o nosso paciente é um encontro muito importante, porque você não quer, como eu falei, fazer uma sessão e que esse paciente não feche com você. Você quer que ele veja valor na tua terapia, naquele tempo. E aí, eu falei para vocês que eu oferecia a sessão de avaliação gratuita no começo. Então, eu precisei me tornar expert nessa primeira sessão de avaliação, porque ela era decisiva para o paciente ficar ou não. E aí eu percebi coisas que eu fui percebendo, né? A questão da conceitualização aqui, coisas que eu fui percebendo. É muito importante com que você dê algo para ele. Porque ele está muito acostumado, quem passou por terapia já está muito acostumado a só falar. Por mais que o paciente queira falar, ele vem de outras experiências onde ele só falou. E aí
é muito importante que você coloque isso já em situação, pensamento, emoção e comportamento e entregue para ele algo que talvez ele não saiba. Ali na primeira sessão, você talvez tenha acesso a um pouco da história de vida dele, porque ele vai perguntar um pouco, né? Um pouco dessa infância, um pouco de como está a vida, e aí você vai ter acesso a essa história de vida. Então, eu quero que vocês foquem nessa primeira semana em que? Na questão da conceitualização, ó, só para terminar aqui, na história de vida desse paciente, nesse início. Você não vai coletar tudo no primeiro encontro. Isso é um processo e que você vai aumentando as informações conforme ele for trazendo em algumas situações. Quantas vezes, né, num caso, eu fui me deparar com uma situação super importante, mas depois de alguns meses, onde essa pessoa estava mais disposta a falar. Então, você vai começar pela história de vida e pela situação, pensamentos, emoções e comportamentos. Esse é o teu foco. Pegou isso, tá mais claro, aí você vai começar a pegar outras coisas. O que esse pensamento significa? Crença nuclear, eu sou. Quais são as crenças intermediárias deles? O seu e então, e eu deveria. Lembrando da questão dos pontos fortes, ela vai estar presente em tudo também, porque você sempre vai trazer o ponto forte desse cliente também. Por mais que você não fique perguntando em toda a sessão, ele trouxe já coisas que você vai trazer. Não, mas você fez isso. E o que significa de você? Significa que eu sou capaz. Aí você vai transformando essa conceitualização também numa conceitualização mais adaptativa, porque a gente não vai fazer somente um diagrama distorcido, né? Não, a gente também vai fazer um diagrama mais positivo, mais realista dele, tá? Queria saber de vocês um pouquinho das dúvidas que vocês tiveram. Deixa eu remover aqui. A gente, nesse primeiro momento, tá? Como o intuito é trazer várias aulas, essa foi uma aula introdutória para a gente falar mais sobre as partes mais profundas também, tá? Mas queria saber de vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida, qual é a principal dificuldade na conceitualização de vocês? Esse slide eu posso mandar para vocês sim, lá no grupo. Então, quem estiver no grupo tem acesso aos slides da aula. Que legal, Alessandra. Ela vai ficar salva aqui no YouTube, tá bom? Nesse canal que criei, né? Porque agora estou colocando alguns vídeos aqui no YouTube. Mas, gente, a principal questão daqui é começar pelo básico para a gente ir para coisas mais profundas. Talvez muitas de vocês falem, mas eu já sabia disso. Mas será que você está aplicando? Quantas vezes que a gente não estuda tanta coisa, mas pelaquela ansiedade, a gente só estuda, mas não absorve nada? A questão aqui não é você assistir a aula. A questão aqui é você fazer. E aí, eu me coloco totalmente à disposição. Eu vou até abrir uma caixinha lá no Close para as dúvidas da conceitualização, porque talvez agora, né, que 5 para as 9 da noite, você já está querendo, pensando na comida, na janta. Eu vou abrir uma caixinha lá para vocês responderem quais são as principais dificuldades da conceitualização. E também, a partir disso, eu vou conseguir planejar a segunda aula, porque vocês viram, essa aula só foi isso porque vocês pediram, tá bom? Então, para a segunda aula, é vocês que vão mandar. Combinado? A Daniela mandou assim: você vai anotando tudo durante a sessão ou depois? Eu anoto na sessão, tá bom? Depois da sessão, seria confiar muito na minha mente e eu acredito que eu perderia muitas coisas importantes. Claro que você não vai anotar a sessão inteira. Por isso que é importante você ter isso aqui, ó, que eu vou mandar para vocês. Porque você cria o seu já com uma parte em branco
E aí fica mais fácil. O paciente falou situação, pensamento, dando, aí você já vai colocar. História de vida também, você não vai colocar e escrever um texto corrido, você vai pegar os pontos mais importantes e aí depois, sentada, você vai colocar os detalhes, enfim. Às vezes você vai revisar e aí você percebe, nossa, isso é uma crença intermediária que eu não tinha percebido, né? Hoje mesmo eu fiz isso. Estava antes de um atendimento, revisando, eu falei, nossa, olha isso. Aí já coloquei dentro da minha conceitualização. Porque estava lá, só que não estava organizado. E quando está organizado, fica muito mais fácil a gente visualizar, lembrar o paciente. A conceitualização entra como registro de sessão e evolução? Fran, a conceitualização não é um registro, porque no nosso registro, né, vão ter coisas importantes do caso, só que ela faz parte disso. Então, aqui, por exemplo, o que eu faço, né? Na primeira página do meu caderno está a conceitualização. Tem um registro ali, mas aí eu falo assim, tá, o que disso é importante que esteja na conceitualização? E aí eu copio e colo na minha conceitualização, porque são coisas diferentes. Na conceitualização é importante que tenha uma organização bem descrita das crenças intermediárias, da história de vida. Às vezes, no atendimento, você não está falando tanto sobre a história de vida, né? Vocês trabalharam mais uma questão, só que puxou numa crença. E aí fica até mais fácil você entender esse atendimento voltando na conceitualização. Você vai falar, nossa, há 3 sessões atrás, ele trouxe um padrão de comportamento muito parecido. Você vai falar, nossa, mas há 3 sessões atrás, eu lembro que você falou, não precisa falar com tantos detalhes, né? Mas eu lembro que você trouxe isso. Existe mais alguma situação que você tem esse padrão? Ah, então tá. Peguei aqui uma estratégia compensatória dele, tá? Nathalie, você acredita que eu queria trazer um estudo de caso, mas falei, vai ficar muito longo para essa aula e elas vão querer dormir. Estou estudando livro, ficou mais claro, adorei. Ai, gente, obrigada. Então, ó, dúvidas, eu vou colocar, vou abrir agora uma caixinha para vocês mandarem, amanhã eu vou respondendo ela. Vai ficar salvo e no grupo não saiam, porque é por lá que eu vou mandar sempre o link do YouTube, das nossas aulas e dos slides também, tá bom? Gente, muito obrigada. Mandem a conceitualização de vocês, façam com seus pacientes, façam com vocês essa primeira parte, porque futuramente a gente vai olhar para questões mais profundas dela também. Combinado? Beijo, gente. Boa noite. E aproveitem agora, vê se descansem, viu? Um beijo, gente. Tchau, tchau.